Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando os versículos 15 e 16 do capítulo 14 de João. Acompanhe comigo, diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Em algumas versões da Bíblia foram colocados subtítulos, dividindo o texto, que nos fazem perder a linha de pensamento do autor. Observe nesses versículos o conectivo "e". A frase ficou assim: quando vocês me amarem e obedecerem aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e ele dará outro conselheiro, o Espírito Santo. Quando estudamos o capítulo 3 desse Evangelho, dissemos que no novo nascimento existe uma parte que cabe a Deus fazer e outra parte a nós. Jamais entenderemos a parte de Deus no novo nascimento, mas não precisamos entender mesmo. Você, por acaso, tinha qualquer conhecimento sobre o corpo humano ou sobre parto quando nasceu? Não, você simplesmente nasceu, sem entender o que estava acontecendo. Sua participação foi passiva. O mesmo acontece no novo nascimento. Da mesma forma, não precisamos entender a parte de Deus no novo nascimento para nascermos de novo. É algo que Deus faz. Somos agentes passivos neste processo. Quando a questão é saber qual é nossa parte no novo nascimento, a resposta se resume a uma só palavra: crer. Quando Jesus conversou sobre o novo nascimento com Nicodemos e este perguntou: como? A resposta de Jesus se resumiu a uma palavra: crer. Esta é a sua parte no novo nascimento. Quando você crê, Deus faz a parte dele para que nasçamos de novo. E não precisamos entender como isto acontece. A nossa parte é crer. Em outra passagem das Escrituras, aprendemos que esta fé, que precisamos para crer, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gabar de ter sido esperto o suficiente para crer. O crer é dado a nós. Vemos isso enfatizado no Evangelho de João, quando é destacada a providência de Deus na experiência do novo nascimento. Principalmente no capítulo 6 do Sermão do Pão da Vida, quando Jesus disse: Ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Se o Pai não nos levasse até Jesus, não teríamos fé. Como creríamos? O crer é dado a nós. Devemos nos lembrar, em relação ao novo nascimento, a nossa participação se resume a uma só palavra: crer. E em relação ao Espírito Santo, qual é a chave para que o Espírito seja derramado sobre nós? A palavra-chave para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, para que o Espírito Santo se mova em nós, se resume apenas a uma palavra: obedecer. Podemos verificar isso no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, o Consolador, para estar com vocês para sempre. O que observamos mais uma vez é que Jesus é quem nos dá o Espírito Santo. No dia do Pentecostes, quando todos os sinais e maravilhas estavam acontecendo, Pedro disse que tudo aquilo estava acontecendo por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava dando o Espírito Santo para a sua igreja. Agora, o pré-requisito para que ele derrame o Espírito Santo sobre nós com poder resume-se à palavra obedecer. Neste parágrafo, Jesus ainda acrescentou que quando o Espírito Santo for derramado, não viveremos e não estaremos mais sós, como órfãos abandonados. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Isso tudo é difícil de entender. O que podemos dizer é que vemos a Trindade atuando. Um parágrafo como esse nos leva a concluir que Deus é trino, que existem três pessoas, e cada uma destas três pessoas é Deus. As três pessoas da Trindade são mencionadas aqui. Mas quando Jesus cita o Espírito Santo, diz: porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. E nós estamos no meio disso tudo. Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, você e eu que estamos em Cristo. Jesus disse: estou partindo, mas depois que eu partir e voltar para o Pai, depois que eu fizer o que vim fazer e deixar esse corpo mortal,
vocês e eu estaremos mais próximos do que estivemos antes. Eu me revelarei a vocês, e porque eu vivo, vocês viverão, e estaremos mais próximos e mais unidos do que estivemos enquanto vivi neste corpo. Isso despertou uma pergunta em Judas, e dá para entender por que ele fez esta pergunta. Ele perguntou: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Era como se Judas estivesse perguntando: Senhor, como nós vamos ter esse relacionamento e o descrente ao meu lado não vai nem saber o que está acontecendo? Como o Senhor vai fazer isto? E a resposta de Jesus enfatizou a obediência. Ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E Jesus continuou: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Temos aqui outra função, o ministério do Espírito Santo. Uma função muito importante sobre a qual Paulo fala em detalhes no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios. O ministério de ensino do Espírito Santo. Acompanhe comigo o que Jesus disse. Até agora, eu tenho sido o mestre, mas quando o Espírito Santo vier, o conselheiro que Deus enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e os lembrará de tudo o que eu disse. No segundo capítulo da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que quando aprendemos, e olha que Paulo era mestre em psicologia do ensino, ele fala que quando aprendemos através da vida, aprendemos através da porta dos olhos, da porta dos ouvidos, da porta do coração, ou seja, a porta da nossa vontade. As pessoas aprendem pelo que veem, ou seja, através do que leem. As pessoas aprendem exatamente pelo que ouvem. O método de ensino audiovisual, por exemplo, é muito eficiente, porque as pessoas retêm uma porcentagem do que veem e não ouvem, e uma porcentagem do que ouvem e não veem. Mas quando ouvem e veem ao mesmo tempo, através da porta dos olhos, dos ouvidos ao mesmo tempo, o método de ensino se torna uma ferramenta muito eficiente. A vontade de aprender também tem um papel muito importante no aprendizado. É por isso que um aprendiz é aquele que pratica enquanto aprende. Ele é um aluno praticante. Que método de ensino é eficiente? Ensinar na prática. Este método é semelhante ao discipulado. Aqueles discípulos eram aprendizes. É isto que significa ser discípulo. No capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo afirma que você não aprende coisas espirituais apenas através da porta dos olhos, dos ouvidos ou da vontade, da porta do coração. Você tem também a porta do Espírito Santo. Paulo afirmou: o que é espiritual é discernido espiritualmente. O que é espiritual é discernido pelo Espírito. O homem que não é espiritual acha que tudo que é espiritual é besteira. Ele não sabe nada porque não é espiritual e não tem o Espírito Santo. Mas aquele que é espiritual entende as coisas espirituais e ele próprio não é compreendido por aquele que não é espiritual. Paulo fala com mais detalhes na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o que foi falado pela primeira vez por Jesus. Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, ele seria nosso mestre. No capítulo 16, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria especialmente sobre acontecimentos futuros. O que observamos no capítulo 14 do Evangelho de João é a importância da obediência. A chave do nosso relacionamento com o Espírito Santo é a obediência. No livro de Atos, capítulo 5, Pedro acertou no alvo. Ele diz: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Afinal de contas, quem são aqueles que precisam do Espírito Santo? Ele foi enviado para ajudar aqueles que querem obedecer. Por isso, a chave para uma vida no Espírito é a obediência. Tudo isso é muito profundo
Mas antes de falarmos sobre a paz que Jesus veio nos trazer, vamos interromper um pouco o nosso estudo. Eu gostaria que até o próximo programa você refletisse sobre as perguntas básicas do estudo do Evangelho de João e procure as respostas para elas, baseando-se no que nós estudamos até agora. O que é fé? Fé é obediência. E é essa obediência que traz o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A obediência parece que é a porta para um relacionamento com Deus. É isto que esta passagem nos ensina. A questão da obediência é muito importante. Qual o pai aqui nessa terra que não gosta, que não almeja que o seu filho seja obediente? Nós, que somos pais, experimentamos isso. Desejamos que nossos filhos sejam obedientes em cada momento, que sejam obedientes, que estudem, enfim, que tragam um bom resultado para a própria vida deles. Imagine o nosso Pai Celestial, nosso Deus. Ele tem prazer quando seus filhos o obedecem. E quando obedecemos ao nosso Pai Celestial, podemos ter certeza absoluta que as bênçãos virão. As bênçãos virão para a nossa vida. Bom, como você pode perceber, nós atingimos a essência, o ponto principal do sermão da última ceia. Por favor, eu gostaria de lhe pedir mais uma coisinha. Continue a refletir sobre tudo que nós vimos até agora, aqui no Evangelho de João. E vá se preparando para o próximo estudo, quando vamos continuar a estudar a partir do capítulo 26. Sabe, eu tenho certeza que vamos aprender muito ainda através do capítulo 14 de João. Não esqueça, capítulo 14, a partir do versículo 26. Prepare-se para o estudo lendo o texto e orando, pedindo ao Espírito Santo que revele a palavra de Deus em seu coração. Então Deus lhe abençoe e até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.